Pois bem, sejam todos muito bem-vindos a esta transmissão ao vivo, a nossa live Lumira, seu canal de luz e sabedoria. Para nós é sempre uma alegria estar aqui com você. Vamos estar compartilhando nesse primeiro mês de janeiro o livro 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson. Temos grandiosas lições para aprender com esse livro. A Lê já enviou aqui que está vendo as duas. Muito obrigada, Lê, pelo feedback. Bom dia, Cris, também. Sejam bem-vindas todas vocês. E a gente espera que ao longo dessa live a gente venha contribuir na vida de vocês e também nós vamos crescer juntas, que essa é a ideia, né? A Lumira nasce, então, com o objetivo de a gente poder se organizar mesmo para poder ler 12 livros em um ano, que já é um desafio muito grande, né? Mesmo que a gente tenha pouco hábito de ler ou muito, mesmo para aqueles que já têm algum tipo de hábito de ler, incluir algo novo em nossa rotina vai requerer sacrifícios, vai requerer esforços ali que muitas vezes nos vai tirar da nossa zona de conforto, vai tirar daquela nossa rotina que a gente já estava meio que acostumados ali, né? Mas a gente vê que esses dão frutos que são gratificantes, que nos ajudam a melhorar como pessoas, nos desenvolver. Então, precisamos de adquirir o conhecimento, né? A própria Bíblia, em Provérbios, fala adquire o conhecimento. Pois bem, o primeiro livro escolhido foi esse do Jordan Peterson, que nós temos aqui, dá para ver aí, 12 Regras para a Vida, o Antídoto para o Caos. Um livro que nos surpreendeu, gente. A gente tem muito para falar sobre esse livro, muito para conversar, muito para rir, muito para chorar também. Porque, assim, o livro, a gente esperava algo desse livro, mas ele apresentou coisas totalmente inusitadas, totalmente diferentes. Antes mesmo de começar, é isso que eu ia falar agora, dar passe para a Ruth, para ela se apresentar, né? Aqui. Olá, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Ruth Leal. Aqui estou com a Priscila agora no Clube do Livro. E o nosso intuito aqui, como a Priscila já falou, é trazer aqui um pouco mais de luz, de sabedoria para vocês. E também que isso nós já sabemos que vai agregar muito em nossas vidas também, pessoal, espiritual. Claro que buscando primeiramente ter discernimento, né? Naquilo que o Espírito Santo deseja falar ao nosso coração, absorvendo, retendo o que é bom e descartando, né, o que não faz sentido também para nós. E a Priscila falou um pouco da experiência aí com o livro, já primeiramente, que nós fomos super surpreendidas com o livro de Jordan Peterson, porque o livro aparentemente parece ser bem acessível, né? Pela capa, né, Priscila? Ele parece um livro. Ele é intitulado como um livro de autoajuda, mas ele é um pouco mais denso. Se tratando de um livro de autoajuda, como ele é remarcado, ele é um pouco mais denso para o autoajuda, né? Ele não é apenas aquele... Ele é mais profundo. Então, a capa, não se deixem levar pela capa, né? Precisa de profundidade para a gente compreender. Mas eu creio também que a sabedoria vem do Espírito Santo, a sabedoria vem de Deus. Amém. E a gente também abre a nossa mente, o nosso entendimento para compreender as coisas. Então, embora ele seja denso, precisa, assim, de perseverar um pouco nele, ainda mais no início. Precisa de... É como se fosse, a lição que eu tirei é como se fosse, quando a gente... Imagina uma pessoa que vai conhecer o mar. Existe aquelas pessoas que ficam mergulhando ali no raso, e existe aqueles mergulhadores que eles querem alcançar o mais profundo. Então, com esse livro eu entendi isso. É mais difícil a gente ficar ali no raso, porque ele é um conteúdo mais denso. Então, para a gente extrair mesmo o que ele quer, a gente precisa de abrir um pouco o entendimento e fazer esse mergulho profundo. Sim, isso mesmo, Ruth, obrigada. Exatamente isso. A gente pensa que, a gente até brincava que o problema desse livro está na capa do livro. Porque ele deveria ser, segundo as nossas opiniões, um livro com uma capa, sabe aquelas capas marrons, assim, grossa? Devia levar essa capa. Daí não ia assustar tanto o leitor na hora que ele entrasse. Mas ele colocou uma capa tão assim, né? Uma capa maleável, que a gente pensa que o negócio é tranquilo de se ler,
que não vai ter profundidade, tanta profundidade, vamos falar assim, e a gente se depara com o inesperado. O livro ele é profundo, ele é denso, ele é filosófico, ele é muito, muito filosófico, né? Sim. Ele questiona bastante, ele traz não apenas um assunto, só para quem realmente lê, gente, vai ter a dimensão. Porque quantas vezes, né, eu e a Ruth, a gente acabou trocando mensagens, então a gente começava a dar risada, porque é muito profundo o livro, o pensamento do Jordan Peterson, né? E a gente sabe que todos nós passamos por processos, por mudanças. Com certeza ele também, né? Ele comenta que essas regras que, para já introduzindo também, né, no tema do livro, ele fala o seguinte, essas regras que ele faz, que ele escreveu, eram mais do que 12, para vocês terem uma ideia. Então, ontem eu estava lendo, até comentando aqui com meu esposo, eram umas 40 regras aproximadamente. O José apareceu lá no fundo, olha que legal. Essas regras ele faz umas 40, logo viram umas 25 regras, depois ele reduz para 16 e logo termina com 12. Agora imagina se ele deixasse 40 regras. Onde a gente ia parar com isso aqui, eu não sei. Né? Porque o Jordan Peterson, de maneira alguma, ele é enxuto, ele é breve, não. Ele não faz questão de ser breve. Ele faz questão de aprofundar num assunto, de falar mais. E até comentava também com a Ruth, imagina a gente conversar com uma pessoa dessa, né? Porque muitas vezes nós fazemos muito parênteses na nossa conversa. Agora imagina o Jordan Peterson. Ele é cheio de parênteses, ele não tem problema de abrir parênteses, de conversar sobre coisas profundas e continuar o assunto depois, e linkar depois. O que nos fez sair do sério, né? O que eu percebi é isso, ele faz parênteses e parênteses, é porque ele começa a fazer, imagina um mapa mental. Ele começa a abrir caixinhas para dar exemplos, para a pessoa, para contextualizar mesmo. Então ele pega o texto, o título, aí ele começa a descrever e ele começa a abrir caixinhas. E ele começa a linkar fatos, experiências dele, experiências da infância, fatos bíblicos, outras leituras, outros livros, outros clássicos. Então ele começa a fazer esse mapa mental. Exatamente. E aí a gente fica tentando seguir a linha de raciocínio dele e uma hora a gente pega. Isso, precisa. Uma coisa que me ajudou muito para fazer, que eu fiz logo na segunda regra, foi anotar bem nas laterais o que ele estava falando. Porque quando eu fui na primeira regra, depois que eu percebi que ele abria caixinhas e caixinhas e caixinhas, na segunda, aqui, ó, eu comecei a anotar, não sei se vai dar para vocês verem, aqui no parágrafo, na lateral do parágrafo, exatamente aquilo que ele estava falando. Então, um exemplo. Experiência com o amigo dele. Aí depois, experiência com o primo do amigo dele. Aí depois, citação bíblica. Então, eu comecei a anotar esses trechos para depois eu conseguir entender a linha de pensamento dele. Para eu conseguir conectar essa linha de pensamento dele. Isso me ajudou bastante. Interessante. Tá aí uma estratégia também que é possível usar, né? Ir anotando, fazendo anotações do lado. Isso vai ajudar. São estratégias que a gente vai criando e que nos ajudam, né, a cumprir o objetivo. Até também eu queria comentar, como nós estamos começando aqui com o clube, para você que ainda não está, às vezes, tão habituado com a leitura, que está querendo ler, que deseja começar por algo, começar por algum lado, crie algumas estratégias para isso. Muitas coisas que a gente precisa de fazer, precisa de estratégia. Não tem como fazer sem estratégia, né? Uma das que eu sempre indico é a técnica Pomodoro. Colocar, então, seu cronômetro, de repente, em 5 minutinhos. Se você ler 5 minutos por dia, já é um avanço. Talvez você não vai ler tanto quanto desejasse, mas já está avançando. Já é um passo para você melhorar nessa questão da leitura, tá? Aí, às vezes, quem já está um pouco mais, pode colocar 10 minutos, 20 minutos, e assim, com o objetivo de criar uma técnica, uma estratégia para poder cumprir aquele objetivo. Queria ainda exaltar um pouco a questão da leitura, né? Porque a leitura,
até a Bíblia diz, né? Paulo fala a Timóteo, até a minha chegada, aplica-te à leitura. E nós adquirimos muito conhecimento quando nós nos aplicamos à leitura. Nosso grau de consciência ele vai aumentando, melhora os nossos relacionamentos com as pessoas, nos ajuda a nos entender melhor e, portanto, entender o outro melhor. Então, a questão da leitura ela é primordial para todas as pessoas, especialmente para aquelas que são especialmente, mas não somente, né? Para aquelas que são autodidatas, que estão buscando conhecimento por si própria, mas não somente. Isso nos ajuda a melhorar em todos os sentidos. Então, buscar esse conhecimento nos vai fazer crescer como pessoas, como cidadãos, como parte da nossa própria sociedade. Isso nos melhora realmente, né? Sim. Agora sim, podemos ir começando com a... Tem mais algum comentário? Um ponto sobre isso que você falou, que eu acho que é importante, independente, né? Hoje a gente está falando aqui de leitura, mas se aplica para um filme, se aplica para a vida. Eu acho que é sempre um olhar crítico também. Um olhar crítico no sentido de não absorver aquilo como certo, como real, logo de primeira, mas como questionamento. Então, sempre fazendo perguntas daquilo, buscando a verdade, a veracidade, mas nunca aceitando aquilo como uma verdade absoluta. Ainda mais quando a gente fala de livros. Livros, como eu falei, pode ser aplicado para outras, para filmes, para outros momentos da vida. Mas ler sempre com esse olhar crítico, né? De extrair o que é bom, mas também ali com aquele pezinho de questionamento. Será que isso se aplica a mim? Será que isso é a verdade absoluta? Como eu devo tomar isso? Acho que é muito válido. Sim, sim, sim. Claro, isso é muito importante de ser ressaltado, né? Pegar aquele marca-texto e colocar assim, né? Bem claro. A ideia do autor é somente a ideia do autor, né? Isso. Nós somos as pessoas que comparamos e que buscamos reter o que é bom, segundo o que diz a palavra de Deus, nós nos guiamos por aí. Esse é o nosso caminho, né? Então, temos a Bíblia como uma verdade absoluta. Temos a Bíblia como a palavra de Deus, temos a Bíblia como inspirada pelo próprio Deus. Essa é a nossa verdade, esse é o nosso guia. Por aí nós vamos dirigir as nossas vidas. O que vem depois disso é apenas uma opinião de uma pessoa. Não é uma verdade absoluta, pode ajudar, pode nos levar pode nos contribuir no nosso crescimento, né? Mas a gente sempre vai olhar com aquele distanciamento que é necessário, né? Porque a ideia do autor é somente a ideia do autor. Nos vai ajudar? Sim. Podemos aplicar no nosso dia a dia? Sim. E são ferramentas úteis também, mas com esse cuidado. Muitas vezes a pessoa pode sim introduzir ensinamentos que eles não estão alinhados com os nossos valores, com aquilo que nós acreditamos, e a gente faz esse distanciamento, é a ideia da pessoa, é o que ele acredita, ou até mesmo é uma fase, é um momento ali dele da vida, mas não necessariamente aquilo que nós estamos levando como uma doutrina, como um dogma para nós, né? Claro. Isso é muito importante, ter esse entendimento. Eu até comentava também que ontem com o meu marido que os primeiros cristãos, né, os primeiros que os primeiros cristãos, aqueles que fundaram coisas importantes, eles eram necessariamente filósofos, eles eram pessoas que questionavam, eles eram pessoas que liam, né? E foram pessoas que foram grandemente usadas por Deus na era em que nós estamos vivendo. Então, vem muito daí. Eles eram pessoas que, inclusive, fundaram universidades. Sim. Muitos deles, né, trabalhavam como altos cargos dentro da universidade, né? A gente está falando de Jonathan Edwards, Martim Lutero, pai da Reforma, e etc., entre outros. Eles eram pessoas intelectuais. Então, essa questão de separar, muitas vezes, a ciência de Deus, ela é muito recente, na verdade. Está muito configurada na nossa sociedade agora pós-moderna. Antes, não. Antes não era assim. Né? Os intelectuais eram justamente as pessoas que eram cristãs. Eram pessoas que realmente buscavam essa espiritualidade em Deus. E eles eram os intelectuais. Só que é como que, com o passar do tempo, foram se apropriando daquilo que era nosso, que era dos cristãos realmente. E aí foi fazendo essa divisão entre ciência e Deus. De tal maneira que parece que ciência e Deus se opõem. Ao contrário, né?
A verdadeira ciência nós encontramos em Deus, na palavra de Deus. Essa é a verdadeira ciência, essa é a nossa referência, né? Sim, verdade. Total. Uhum. Eu acho que isso é um buscar diário, né, também. E eu acho que a gente tem que retomar isso. Retomar e estimular, né? Sim, é nosso, né? Nos apropriar disso. Então, ler, buscar o conhecimento, levar isso diante de Deus, apresentar diante de Deus, reter o que é bom, tirar o que não é bom e avançar também como pessoas, como sociedade, né? Fazer o nosso melhor. Ok. Gostaria muito aqui, então, de definir com a Ruth a questão dos horários. Vamos, cada uma a gente tem um tempo para comentar sobre as regras, é isso que a gente tinha combinado. Certo? Certo. Tá. Vamos comentar sobre a primeira regra. Eu vou comentar sobre a primeira, a Ruth vai comentar sobre a segunda, logo eu passo para a terceira, e a Ruth conclui com a quarta regra. Está bem? Sim. Está bem assim como a gente tinha combinado, né, Ruth? Sim. Perfeito. Tá bem? Vamos lá então. Beleza, fechou. Bom, a regra número 1 do Jordan Peterson é a seguinte: costas eretas, ombros para trás. A gente já vai praticando, né? Costas eretas, ombros para trás. Olha essa regra. A regra por si só já fala muita coisa. Pois bem, o Jordan Peterson, como a gente comentou, ele não foi direto ao assunto, como diz em espanhol, de frente al grano, não. Ele não foi direto ao assunto. Ele deu muitas voltas. E até ficou muito engraçado, porque ele fala dos crustáceos, ele fala das lagostas, ele dá o exemplo das lagostas para vocês terem uma ideia, né? E como ele não usa só as lagostas como exemplo, outros animais, os passarinhos, por exemplo, ele foi uma pessoa que cresceu numa cidade pequena, numa cidade rural, então parece que ele teve muito contato com a natureza também, então os exemplos dele também estão relacionados com a natureza. E ele vem falar sobre os crustáceos, sobre as lagostas, como elas lutam muitas vezes por território, né? É um dos exemplos que ele coloca lá. E quando tem duas lagostas querendo um território, então eles começam a lutar por aquele território ali. E ele menciona que tem o nível 1, nível 2 e o nível 3. No nível 1, as lagostas soltam um líquido ali, e se esse líquido for assustador, já espanta a lagosta daquele lugar, e ela fica aquele lugar que é o melhor, um lugar que ela vai ter mais alimentos, ela vai ficar ali, vai ter uma vida boa ali naquele espaço. Se não, ela também mostra os tamanhos das pinças dela, e o oponente muitas vezes já observa e já se rende. Tá tudo bem até então. Mas, se o oponente não se rende, eles começam em um outro nível, né? Até chegar numa luta, basicamente, que é corporal. E um deles, necessariamente, sai perdendo, né? Então, esse que perdeu, ele se rende e sai do lugar, e logo vai ficando o que ganhou naquele território. Ele menciona o seguinte, mas um terceiro que estava ali observando essa questão, observando essa briga entre os dois, pode facilmente chegar e tirar aquele outro do território. Porque o outro já está cansado pela luta, pela briga, né? Então, ele compara o sistema nervoso das lagostas com os nossos. Ele fala que ele é muito parecido com o nosso. E a gente pode começar, a lagosta tem uma postura, né? A postura do vitorioso, que ele chama do vencedor, que é a postura ereta. Então, o nosso corpo, ele está sempre enviando, de certa maneira, sinais. O nosso corpo, ele está transmitindo algo. Quando nós temos essa postura ereta, é mais fácil que as pessoas elas vão nos respeitar. Onde nós chegamos, elas vão escutar, elas vão querer escutar aquilo que nós falamos, do que se a gente está com o corpo inclinado, com uma postura do derrotado. Então, isso basicamente o Jordan Peterson vem falar sobre essa questão, sobre costas eretas, né? E os ombros para trás. É algo que às vezes parece muito claro. Nós muitas vezes vemos em vários lugares que é importante ter as costas para trás, ter uma postura adequada, mas o autoeducar-se é o mais difícil muitas vezes, né? A gente começar a se educar para manter as costas eretas, os ombros para trás,
para você se tornar uma pessoa mais interessante no seu falar, na mensagem que você quer passar. Agora, para que vocês tenham uma ideia, essa primeira regra, ele não ficou centrado só nisso, né? Ele fez bastante voltas. Inclusive, ele mencionou o princípio de Price, o que ele também chama o princípio de Mateus, que é o que mais tem, mais será dado. Então, quando a gente busca mais, nós vamos ter mais, mas se a gente basicamente se deixa levar, não busca, então a gente vai meio que ficando ali para trás. Por isso que o nosso crescimento contínuo, gente, ele é muito importante, tá? Então, ele fala também sobre a neuroquímica, né, da derrota e da vitória, relacionado às lagostas, né, como elas se enchem de serotonina. O Jordan Peterson vem explicar de uma maneira, assim, extensa, interessante, mas a regra que você pode levar aí e pode ir aplicando é essa, né? Costas eretas, ombros para trás. E essa lição que a gente aprende na regra número 1. É bem interessante, né, essa regra número 1, porque quando a gente começa olhando aí pelas lagostas, parece que é algo até como acaba do livro, né? Algo simples de compreender. Mas ele dá toda uma explicação, né, na parte química, biológica, o porquê que isso vai mudar, né? Você mudando a sua postura, o que isso muda? Porque é algo desde o interno. É uma comunicação que você faz. Só melhorando a sua postura, você vai fazer uma comunicação interna com você, que isso também vai transformar você. A sua autoestima, a sua maneira, o seu comportamento. Então é bem profundo, né? É mais profundo do que o tema. Apenas. Sim, sim, sim. Lendo mesmo para poder entender, né, a ideia dele, o que ele quis passar para a gente, as pessoas que estão ali no topo da nossa sociedade, aquelas pessoas que estão na base da sociedade, né, como muitas vezes, basicamente, ele seria essa ideia, se alimenta dos restos, né, porque a lagosta que não consegue lutar pelo seu território, ela vai se alimentar dos restos do que existe, do que sobra, do que ficou, e aquelas que vão crescendo conseguem estar numa posição melhor, num lugar melhor, se alimentar melhor. Ele, inclusive, fala, parece até, falando assim, um pouco cruel, mas, de certa forma, a lei da natureza e a lei da vida, né? Até as pessoas que muitas vezes estão ali na base da pirâmide, como elas se alimentam pior, como elas não têm uma qualidade de vida melhor, elas têm mais doenças, mais propensão a ter doenças. Eu até li uma frase que eu estava lendo em voz alta e foi chocante, né? Que falava que quando há algo assim, né? Quando os ricos, eles têm resfriados, os pobres, eles pegam pneumonia. É forte se a gente for ver, né? E eu sei que o que o mundo tenta fazer hoje é ir igualando de certa maneira, poder ir subsanando essas diferenças que existem, mas, por outro lado, nós também precisamos fazer a nossa parte, né? Melhorar, crescer, buscar, ir em busca do nosso território, do melhor território, né? Se a gente for até para a Bíblia também, para a palavra de Deus, a gente vê que Deus tem o melhor para nós. Então, nós não podemos ficar de braços cruzados ali. A gente pode olhar por esse ângulo, né? Por esse lado, de que a gente não precisa de ficar de braços cruzados. Ele vem mostrar isso, né? No que nós podemos ser melhor hoje. De repente, a casa está um caos, uma bagunça, uma desordem. Mas o que eu posso fazer hoje para melhorar um pouco? Um pouquinho apenas. E logo amanhã um pouquinho mais. Com certeza, se eu tirar uma coisinha aqui do lugar e colocar num lugar melhor, eu estou melhorando o meu ambiente, estou melhorando como pessoa. E é isso, a gente sempre pode estar crescendo também, buscando um lugar melhor dentro da nossa sociedade. Sim. E, inclusive, ele faz duas coisas que eu notei muito no livro, uma característica do Jordan, é que ele traz muito essa realidade, né, que você falou. Que às vezes dá até uma dorzinha, mas é essa franqueza. Ele é direto, ele traz um pouco a pessoa para a realidade. Olha, é duro de ouvir isso aqui, mas escuta isso daqui e coloca em prática, que pode fazer sentido para você. Então, eu percebi que ele tem essas chamadas, assim, de trazer a pessoa para a realidade, sair um pouco do emocional e um pouco para o racional e para a realidade. Legal, muito bom, interessante.
Então, agora eu vou comentar aqui um pouco. Posso já avançar para a regra 2? Claro, sim, por favor. Então, agora eu vou comentar um pouco sobre a regra número 2. Vou olhar um pouquinho aqui para baixo, para o lado, porque eu estou aqui com o meu computador aberto, estou com o livro aqui em mãos. Ele fala, o título é Cuide de si mesmo, como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. É interessante que ele já começa aqui falando sobre... Ele faz uma pergunta, né? Ele fala assim, ó, por que você não toma logo a porcaria do remédio? É isso que eu falo, ele dá uma puxada aqui na realidade, né? Ele tem um senso de humor também, e ele usa essas pitadas de humor aqui. E ele fala sobre uma pesquisa que foi feita com várias pessoas, que mesmo as pessoas sob uma doença grave, quando elas precisam de tomar um determinado medicamento, nem sempre elas vão tomar esse medicamento. Então, para contextualizar um pouco mais, ele fala que é até mesmo das pessoas que sofrem com problemas de rins. E ele fala assim, se a pessoa, né, mesmo depois do transplante, a pessoa sabe de todo o sofrimento que causa, mesmo se a pessoa tivesse ali uma prescrição correta para tomar, nem todas as pessoas vão tomar esse medicamento de maneira correta. E ele faz uma outra comparação. Ele faz assim, se a pessoa tivesse um animalzinho que também estivesse sobre uma condição grave de saúde, e esse animal precisasse tomar diariamente um remédio específico, essa pessoa cuidaria desse animal, daria todos os remédios na hora certa para esse animal, mas para ela mesma, a pessoa às vezes não tomaria tanto esse cuidado. Então ele pergunta, né, por que que isso acontece? E como Jordan Peterson começa a abrir parênteses, dentro de parênteses, ele começa a discorrer sobre isso, né? E ele chega, é bem interessante, que ele vai começar a falar que ele cita muito caos. Ele começa a falar que ele entra no caos, ele começa a falar um pouco da ordem, aí ele vai citar o caos e a ordem como o feminino e o masculino. Mas ele começa a falar tudo isso para a gente chegar lá na parte de Gênesis, né? Onde o homem e a mulher na queda. E para eu não me aprofundar tanto, porque acaba ficando denso também, ele leva a entender aqui que o que aconteceu com a pessoa é que o ser humano, após a queda, ela não se sente bom o suficiente para cuidar de si. Então, seria como uma autoculpa e uma punição. A pessoa fica se punindo, ela tem uma culpa e ela não cuida de si como deveria fazer. Mas quando ela olha para um animalzinho que é indefeso, que ele é um animal inocente e indefeso, ela consegue cuidar melhor do animal do que de si mesmo. Eu vou pegar essa parte aqui para eu ler para vocês. Ele fala assim, olha, ele fala assim, você é mau o suficiente como as outras pessoas o conhecem, porque dentro de si a pessoa se conhece, ela sabe o quão mal ela é. Ele fala assim, mas somente você sabe a total extensão de suas transgressões, insuficiências e inadequações secretas. Ninguém sabe mais do que você sobre todas as formas como sua mente e seu corpo são falhos. Ninguém tem mais razão para desprezá-lo, para vê-lo patético. E ao negar algo que possa fazer bem a si mesmo, você pode se autopunir por todas as suas falhas. Um cão inofensivo e inocente é inconsciente e claramente mais merecedor. Então, aqui é interessante que ele fala assim, né? Vamos voltar lá, ó. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Mas por que que isso não acontece? Por que que muitas vezes alguém cuida muito melhor de um animal, de outra pessoa, e não de si próprio? E ele vai adentrando nisso, e ele mostra, né, que é essa culpa que a gente carrega dentro de si, pelo erro. E cuidar de outra pessoa e não tão bem de nós é uma autopunição. E inconsciente, a gente pode se sentir que a gente está, como posso falar assim, ó, eu não sou merecedor. Então, essa autopunição vai me levar para uma santidade. Mas não é sobre isso. O sacrifício,
O maior sacrifício que já foi feito, que foi válido, e é o único válido, foi o de Cristo, não o nosso. Então, por mais que a pessoa tenta se autopunir, ela nunca vai chegar a essa santidade pela punição. Porque até mesmo é antibíblico. O único sacrifício que hoje é válido é o sacrifício que já foi feito por Cristo na cruz. Então, ele explica, né, que dentro de nós também, ele fala sobre a centelha divina. Então, ele fala que quando Deus fez o homem e a mulher lá no Éden, ele olhou para o homem e viu que era bom. Então, ele trouxe isso de Deus, né, essa apreciação de Deus sobre o homem, sobre a mulher, falando que isso é bom. E ele termina fazendo a chamada para a gente cuidar, né? Cuidar de nós, como se cuidaria de alguém sob a nossa responsabilidade. E ele pede para a gente fazer algumas perguntas a nós mesmos. Ele fala assim, ó, eu achei interessante as chamadas dele. Ele fala assim, ó, como a minha vida seria se eu estivesse cuidando de mim adequadamente? Então ele traz muito para o racional. Tipo, não adianta você usar a desculpa de não se cuidar com a autopunição. Mas você precisa de olhar para você como Deus também olhou ali para nós, né? O homem viu a mulher e disse, isso é bom. Então ele faz essa chamada para a gente também ter esse olhar, para a gente cuidar agora, passar a cuidar da gente como se a gente estivesse cuidando de outra pessoa. E ele fala para a gente fazer algumas perguntas, alguns questionamentos. Ele fala, como a minha vida seria se eu estivesse cuidando de mim adequadamente? Qual carreira me desafiaria e me tornaria mais produtivo e mais prestativo, de modo que pudesse carregar a minha parte do fardo e aproveitar as consequências? Então, eu entendi aqui que quando você cuida de si mesmo, você vai estar fazendo um bem. É aquela situação aquele efeito dominó. Quando você passa a cuidar de si mesmo, você vai estar cuidando da sua casa, você vai cuidar dos seus filhos. Quando você está bem de saúde, você consegue cuidar melhor dos seus. Quando você cuida melhor dos seus, os seus também se desenvolvem. Quando você cuida melhor da sua casa, da sua vizinhança, você está ajudando da sua comunidade. Então, esse é o final, o resultado, ele se espalha para todos. Não é só algo próprio. Embora o título esteja citando para você cuidar de você. Então, primeiro comece com você, cuidando de si. E você fazendo isso, fazendo esses questionamentos internos e melhorando isso, porque ele fala muito sobre você colocar em prática, você vai, consequentemente, mudando todos os que estão ao seu redor. É isso que eu tirei do 2, da regra 2. Claro que é bem complexo, tá, gente? Ele abre, ele aprofunda, ele é denso para a gente fazer essa compreensão. Sim, interessante, muito bom. Ele sempre vem mostrando mesmo essa dualidade, né? Você está cuidando de você, mas por cuidar de você, você vai cuidar, vai ser uma consequência cuidar do outro. Sim. Aí ele fala também sobre volte ao princípio. Então ele apresenta muito essa questão da dualidade também, o Jordan Peterson, né? Sim. Mas bem interessante isso daí, Ru. Então a gente viu até agora a regra 1, que seria costas eretas, ombros para trás. Vimos a 2, cuide de si mesmo, como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade, que a Ruth acabou de explicar. E nós vamos agora, então, para a regra 3, que é seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Ele começa comentando que na cidade que ele morava, ele tinha um amigo a qual ele coloca o nome de Chris, né? E esse Chris tinha um primo também. Eles cresceram juntos, eles participavam de festas ali também, na cidade, era uma cidadezinha bem pequena. E era muito comum que eles saíssem dessa cidade, por ser pequena, ali no Canadá, para eles fazerem universidades, para eles cursarem alguma universidade. Ele menciona que não é pelo tema do dinheiro em si, porque eles ganham nessa cidade muito bem, então ele fala que ele ganhava muito mais ali, numa fábrica de madeiras, do que depois, para os próximos 20 anos da vida dele. Então ele ganhava muito bem, era uma cidade que pagava muito bem, mas era comum eles saírem daquele contexto para poder cursar uma universidade, né? Olha que interessante aqui também, que até esse pequeno comentário traz lições, né? Muitas vezes não é apenas a questão do dinheiro em si,
né? A gente tira lições de algo, o que eu tenho percebido, até de um prefácio, né? E falando de prefácio, esse livro nos apresenta um prefácio, só ele é digno de muito assunto. É muito grande, é muito extenso. A pessoa que escreveu, pelo jeito, conhecia bem, Jordan Peterson. Ele menciona também que não havia nenhum problema de, às vezes, contrariar, né, ele, porque essa é parte do jogo. E, gente, isso é tão interessante também. Agora, eu estou fazendo aqui parênteses, ó, em cima de parênteses. Mas vamos lá. É importante essa conversa, esse diálogo. E muitas vezes a gente pensar, uau, então é necessário que a outra pessoa concorde comigo com tudo que eu estou falando 100%. E a coisa não se configura bem assim, né? Nós crescemos à medida de que pessoas discordem de nós, discordem das nossas ideias. E é importante aprender a conviver com pessoas que discordam. Não necessariamente a pessoa vai concordar com tudo que a gente está falando, que está comentando, ou com o que você está falando, mas isso é importante para quê? Para o nosso crescimento. É claro que ninguém quer viver num conflito eterno, sempre no conflito, acho que ninguém está buscando isso aqui, mas discordar de ideias é importante a gente entender que não é algo pessoal, não é algo que deve ser levado para o coração, né? E quem escreve o prefácio, o Norman Deutsch, o nome dele, ele menciona isso. Muitas vezes o Jordan Peterson, ele era discordado, ele somente abaixava a cabeça, ele menciona, e dava risada como se estivesse esquecendo de algo. Ou seja, é válido discordar, tá bom? É válido discordar. Voltando então, o prefácio foi grande também, e a gente extrai grandes lições ali do prefácio. Ele cresceu então numa cidade pequena, que menciona que era normal que eles pudessem sair para cursar uma universidade. Aqui também já fica uma grande lição. Não é apenas pelo dinheiro. Se a gente vai fazer tudo pelo dinheiro, a gente vai deixar de viver a vida. E você pode discordar comigo também, não tem nenhum problema. Mas muitas vezes fica muito pequeno quando a gente faz algo apenas pelo dinheiro. Se a gente for contabilizar tudo. Não, nem tudo é contabilizado. Nem tudo ele é monetário, ele é monetizado. Pode ser monetário, né? Então, isso é importante a gente ver. Ele saiu daquela cidadezinha, esse comentário que eu estou fazendo aqui, não do livro, claro. Ele sai daquela cidadezinha e vai cursar a universidade. Mas esses amigos, voltando para o livro, esses amigos dele, o amigo Cris e o primo, teve muitos problemas. Parecia que tinha um certo distanciamento ali do pai, né? E o qual, ao parecer, ocasionou alguns problemas para esse amigo. Infelizmente, o amigo dele acaba se envolvendo em um mau caminho, que ele chama de mau caminho, ele se desvia do caminho e se envolve em entorpecentes, né? As drogas. E acaba, a vida dele não termina bem, não termina como poderia ter sido uma vida digna, uma vida melhor. Infelizmente, esse amigo dele acaba tirando a própria vida. E o que o Jordan Peterson vem mencionar nesse capítulo aqui, que é seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você, é que em determinado momento, enquanto esse amigo dele ainda vivia, vai visitar ele. E ele vê que o amigo dele não estava sóbrio, né? Ele estava totalmente debaixo dos efeitos não sei se a gente pode falar essa palavra aqui para não censurar depois, mas dos entorpecentes. E aí, o que acontece? Ele menciona que ele estava vivendo com a irmã dele, ele fala, olha, vai ser necessário que ele se retire daqui. Então, gente, olha que coisa séria, né? Tipo, alguém vem visitar a sua casa, era um amigo seu de infância, mas estava debaixo de entorpecentes. A minha mamãe tá me ligando. Ligação de voz perdida. A Ellen colocou uma carinha triste. E o amigo dele, é triste, né? O amigo dele estava debaixo de entorpecentes, o amigo dele vai visitar ele depois de certo tempo, que ele estava crescendo na vida, e ele fala, ele vai ser necessário que ele se retire daqui. E aí, por acaso, a mãe está perguntando se a gente tá, onde nós estamos. De repente, alguém avisa lá para ela que a gente está no Instagram. Então, vamos lá. Olha que coisa interessante, que lição que a gente extrai daqui com o que o Jordan Peterson explica. Muitas vezes nós queremos ajudar alguém, mas a pessoa está realmente disposta a ser ajudada? Então, a Ellen falou que vai avisar, obrigada.
muitas vezes, a pessoa está disposta a ser ajudada? A pessoa realmente quer ser ajudada? Olha, eu vou falar uma coisa assim. Na minha experiência, eu fui percebendo isso, mas quando a gente lê o livro, ele evidencia isso. Ele vem mostrar aquilo que já está meio que dentro de você. E isso é muito legal, porque vem validar algo que você já está pensando. Por isso que é importante a leitura. Por isso que a gente recomenda a leitura. Porque já existem alguns nortes que estão dentro de nós. Eu acredito que, com todos nós que estamos aqui, dependendo da situação, da decisão que nós temos que tomar, existe um norte, uma luzinha nos guiando ali para certo ponto, para certa situação. Mas quando você lê e vê a experiência de outras pessoas, aquilo vem validar. Você fala assim, puxa, tem sentido, tem razão, realmente é para aquele caminho. E aí foi isso que eu fui percebendo aqui, nesse capítulo. Aí ele menciona o seguinte, é mais fácil alguém, por exemplo, que está lá embaixo e você tentar puxar, é mais fácil você cair Sim. do que você conseguir levantar a pessoa que está lá embaixo. Olha que coisa interessante. Então, o cuidado que a gente precisa de ter na hora até mesmo de ajudar alguém. Isso também é muito falado em psicologia. Ele menciona também o caso do Carl Rogers, que ele é o pai do humanismo, né? Que é bem interessante, é uma outra teoria bem interessante. E o próprio Carl Rogers, sendo humanista, sendo uma pessoa que ele fala muito sobre colocar-se no lugar do outro, vivenciar o que o outro, o próprio Carl Rogers diz, não é possível ajudar seu paciente se ele não quer ser ajudado. Ou seja, não tem como. Então, levando aqui para meu lado pessoal e sentimental, acho que uma pessoa que conhece também bem é a Ruth, né? Muitas vezes, eu tenho mais esse lado sentimental da dó, né? Da pena. Mas o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Muitas vezes me colocar no lugar de alguém, mas realmente isso está ajudando a pessoa? Realmente, até que ponto e aí eu levo essa reflexão, abro essa reflexão aqui para todos, até que ponto nós estamos sendo, realmente nós estamos ajudando ou nós estamos sendo prejudicados em favor da outra pessoa? Sim. Então, lembra daquele exemplo da fruta? Se você coloca uma fruta que é podre, que é estragada, no meio de frutas que são boas, o que vai acontecer? A natureza ela nos está mostrando algo. Ela não vai, a que está boa, curar a que está estragada. Não, infelizmente, é o nosso ideal. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Não gostaria muito de coração, mas não. A fruta que está estragada, ela vai estragar as outras também. Então, esse cuidado é necessário, até mesmo falando aqui de uma maneira pessoal. Nós estamos abertos para comentários, não é agora do livro, mas se você tem essa pretensão, esse desejo, esse chamado, se arde forte em você ajudar alguém realmente, prepara-se. Se prepara em conhecimento, se prepara em oração, se prepara em discernimento, porque muitas vezes essa é uma luta que pode sim afundar muitas pessoas. Eu já vi até casos, a gente fica sabendo de casos de gente que leva pessoas para dentro da sua própria casa, com a finalidade de ajudar. Ela escreve assim, fuerte, forte, fuerte. Com a finalidade de ajudar. Eu vou ajudar, eu tenho as melhores das intenções. E, infelizmente, muitas vezes, acaba em infidelidades, acaba em traições, acaba em tragédia, muitas vezes. Esse cuidado é necessário ter, esse discernimento é necessário ter, essa busca também por Deus, né, com o Espírito Santo, de como a gente vai realmente ajudar. A pessoa está disposta a ser ajudada? A pessoa, ela realmente quer ser ajudada? Jordan Peterson fala também sobre o Deus do Novo Testamento, Deus do Antigo Testamento, mostrando uma perspectiva bem diferente. Se você for ler o livro do Jordan, é uma perspectiva diferente, tá? Aqui ele tá, eu até estava conversando também com a Ruth, ele está numa Sofia Leal. Vamos parar tudo aqui, peraí. Parabéns para você! A Sophie, ela tá fazendo aniversário hoje, minha gente, é a princesa da casa. Parabéns, princesa, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que bom que você está aqui, tá bom? Então, continuando com o raciocínio, com a ideia, ele também menciona sobre o Deus do Antigo Testamento, que se mostra muitas vezes mais severo, mais carrasco. Ele menciona dessa maneira, e o Deus do Novo Testamento, que parece até contradizer, mais amoroso, mais acolhedor, mas eu estou entendendo o que está acontecendo, e vem traçar uma linha de pensamento bem interessante.
Na minha ideia, que agora é que nós todos, nossa natureza, Jordan Peterson vem mostrar isso também, que nós temos uma natureza que ela é especificamente má. A nossa natureza é má. E ele fala o seguinte, basta a gente dar lugar a alguns sentimentos que já estão dentro de nós, nós somos capazes de fazer muitas coisas. Dá lugar, que muitas vezes nós fugimos desses sentimentos, né? Passa algum sentimento de raiva, de cólera, de vontade de acabar com alguém, vou evitar a palavra aqui, não quero ser censurada depois, mas esses sentimentos estão dentro de nós. Uma vez que nós damos lugar a isso, nós entendemos isso, é importante nós entendermos que sim, precisamos do Deus do Antigo Testamento, que castiga, que pune, que as coisas não são bem assim, não é tudo, vamos acolher aqui, não, nossa natureza ela é uma natureza complicada. Por outro lado, a gente pode ver também, né, temos o Deus do Novo Testamento, que ele nos acolhe, nos entende, então, eu entendo assim, depois a gente vai ler os comentários, né? Eu entendo assim, nós precisamos até mesmo deste equilíbrio, está bem? Onde nós vamos encontrar esse equilíbrio? Em Deus. Essa é a terceira regra, agora eu passo a palavra para a Ruth para comentar a quarta e última regra, e aí a gente vai ficar por aqui. Então, até fazendo aqui, né, até lendo uma parte com relação a isso que você falou, que ele faz essa pergunta sobre as amizades. Ele fala assim, ó, se você tem um amigo cuja amizade não recomendaria a sua irmã ao seu pai ou filho, por que teria tal amizade para si mesmo? Então ele traz de novo essa consciência, né? Do convívio. Achei bem interessante. E no final, ele coloca de novo a chamada, que ele fala assim, ó, não é fácil a gente se cercar de pessoas boas e saudáveis, porque, tudo bem, se a pessoa é uma má companhia, o que eu faço, né? Agora eu vou me cercar só de pessoas boas? Aí ele fala, olha, não pense que é fácil se cercar de pessoas boas e saudáveis, do que seja mais fácil se cercar de pessoas boas e saudáveis do que das más e prejudiciais. Ele falou assim, não é isso. Uma pessoa boa e saudável, ele é um ideal. É preciso força e ousadia para estar ao lado de uma pessoa assim. Aí ele fala, tenha um pouco de humildade, tenha um pouco de coragem, use o seu juízo e proteja-se da compaixão e piedade totalmente desprovidas de senso crítico. Acho que ele fechou assim, de uma maneira brilhante esse capítulo. Interessante. Aí agora eu vou comentar então a última regra, né? E vou comentar a última regra, que é compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Acho que o título aqui, ele já bem, como os outros, né, mostra muito a ideia do Peter, só que ele é muito mais profundo. Então, ele vai falar sobre as comparações e ele dá vários exemplos aqui, são bem interessantes, que ele fala assim, ó, tipo, por que surge a comparação, né? Então, ele começa falando que nós, quando nós crescemos, nós não temos esse discernimento de quem nós somos. E para isso, a gente precisa de buscar um padrão. E aí ele fala, né, como nós não temos esse padrão, a gente vai buscar isso em outra pessoa. E aí começa que surge a comparação. Ele explica também que a nossa visão, ele dá um exemplo aqui, químico, da nossa visão. O que acontece dentro de nós? Que nós temos uma visão que é uma visão focada. E ele mostra com isso que a gente acaba dando um foco em algo e esquece todo o restante. Ele fala assim que a gente esquece o mundo, né? E a gente vê aquilo só aquilo que nós estamos focados. Então, quando a gente olha para a gente, quando a gente vai comparar com alguém, a gente olha para alguém, a gente vai ver exatamente aquilo que a gente quer ver. A gente não consegue enxergar o todo, a realidade. Então, trazendo hoje para o nosso dia a dia, eu entendo mais ou menos assim. Eu vou olhar somente aquilo que aquela pessoa está mostrando de bom.
E o meu foco fica naquilo. Mas eu não estou vendo o todo que está acontecendo com essa outra pessoa. E isso me lembra muito uma experiência pessoal que eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu seguia, eu segui por muitos anos uma influenciadora, e é uma influenciadora muito rica aqui no Brasil. Ela é milionária. E eu sempre admirei muito a casa, a vida, a filha, a família, os bens, as viagens, e eu gosto muito de olhar beleza, tanto da pessoa, a postura, o comportamento, eu gosto muito de analisar isso. E toda vez que eu via essa pessoa, para mim era tudo muito perfeito, tudo muito belo. Então as viagens que a pessoa fazia, tudo maravilhoso, tudo que a pessoa fazia era maravilhoso, porque a minha visão focada, como o Jordan menciona aqui, e ele até dá exemplos de pesquisa sobre isso, a minha visão focada, eu estava vendo apenas aquilo que eu queria ver e aquilo que eu queria absorver. E uma certa vez, ela postou que o marido dela estava com uma doença, teve que fazer quimioterapia. Cara, aquilo foi um baque para mim, porque eu pensei, poxa vida, é fácil eu olhar e contemplar e admirar o lado bom das coisas. Mas ninguém sabe o sofrimento dessa mulher, ninguém sabe o que ela passa por detrás, né? Ela, claro, ela mostra, né, ostenta o belo, né, a riqueza, mas a dor é só ela que sabe, é só ela que passa. Então eu entendi muito aqui nesse livro quando ele fala isso, a visão, a nossa visão, ela é focada exatamente para aquilo que a gente quer. E ele até dá um exemplo de uma pesquisa que foi feita com jogadores, e ele pega algumas pessoas para assistir um jogo e no final do jogo ele pergunta para as pessoas quantos lances, né, que os jogadores tinham feito e as pessoas acertam a quantidade de lances e elas ficam felizes. Mas aí ele faz a pergunta, mas você viu o gorila? Daí eles falam, e gorila? Dentro do vídeo aparecia um gorila e as pessoas não conseguiam ver o gorila, porque o gorila ele não chegou a tocar na bola e nem atrapalhar ali os jogadores. Então, a visão das pessoas que estavam analisando o jogo estava tão focada no lance que elas tinham que contar, saber, que elas não viram uma imagem grotesca na frente delas. E ele dá esse exemplo para a gente entender como é a nossa visão. Quando a gente está com foco, a gente acaba esquecendo do resto, dos demais. E isso acontece com a comparação. E novamente o Peter, ele pega e traz muito para a realidade, né? Ele puxa a gente para o racional, para sair um pouco desse mundo do emocional. E ele fala assim, ó, ele até tem um subtítulo que fala o que você quer e o que você vê. Então aí ele dá esse exemplo, ele fala sobre a cegueira por desatenção, que ele dá esse exemplo dos jogos, que dá o exemplo do gorila. Eu vou pegar aqui a minha colinha. Porque ele vai fazer umas perguntas para trazer a gente para a realidade. Então, ele termina isso. E é bem interessante que ele fala assim, ó. Ele fala assim, ó. O resto, ele fala assim, ó, que nós, né, a nossa consciência está ali naquilo que a gente foca. O resto do mundo é a parte que está escondida. Mas é isso que faz a diferença. Então, ele começa a chamar a gente para fazer perguntas. Eu quero que a minha vida seja melhor? Então, como que eu quero que a minha vida seja melhor? E ele fala que só da gente começar a fazer esse tipo de pergunta e esse tipo de desejo, eu quero que a minha vida seja melhor, ele fala assim que a nossa mente começa a apresentar novas informações derivadas do mundo previamente escondido. Então, todo esse mundo que a gente não tem o foco, porque a nossa visão ela é focada, quando a gente começa a se perguntar, eu quero que a minha vida seja melhor, e começa a reafirmar isso, ele fala que a nossa mente começa a trazer esse mundo que está desfocado para essa realidade que a gente deseja. E no final, ele termina fazendo essa chamada sobre a gente fazer esse balanço. Ele fala assim, ó, faça, né, um balanço. As anotações, ele fala, faça uma lista. Aqui. Ele dá um exercício para a gente fazer. Ele fala assim, o que está me incomodando? É algo que eu posso consertar? Eu estaria, de fato, disposto a consertar isso? Ele fala assim, ó, direcione o seu foco para mais baixo.
procure até encontrar algo que incomode, que você poderia consertar e que de fato consertaria. Então, conserte. Isso pode ser o suficiente para o dia. Então, ele faz essa chamada para mudança. Com o título, a gente fala, né? Não se compare com outra pessoa. Mas como eu não vou me comparar com outra pessoa, então você não vai se comparar com outra pessoa, a partir do momento que você começa a conhecer a si mesmo, que você entende que a gente tem uma visão focada, você só vê aquilo que você quer ver e você precisa meio que expandir isso. E como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso melhorando quem você é. E para você melhorar quem você é, ele coloca alguns desses exercícios, que é você fazer essa reflexão interior, se descobrindo, se conhecendo, é o que está me incomodando. Eu posso consertar isso? Eu posso mudar isso dentro de mim? Então, você vai começar a fazer essas reflexões e, de fato, você precisa ser sincera consigo mesmo para você colocar em prática isso. Então, quando você vê algo que está incomodando em você, ele até fala, pode ser algo dentro do guarda-roupa, pode ser algo dentro da sua casa, pode ser a sua postura, que nem ele cita no começo. Então, quando você vê isso, você precisa, de fato, mudar. Você não pode mentir para si mesmo. E com isso, você vai ter esse crescimento individual e vai, consequentemente, deixar de se comparar com os outros. Porque você vai estar olhando para si e vai estar se melhorando, se auto-melhorando. Foi isso que eu consegui extrair desse capítulo Isso é libertador, né? Sim. Quando a gente começa a se comparar conosco mesmo, compare a si mesmo com quem você foi ontem, não Sim. com quem outra pessoa é hoje, é libertador, porque você não vai ficar mais em função do que outra pessoa é, ou tanto que outra pessoa avançou. Sim. Né? Você vai se comparar com você mesmo. O quanto eu avancei de ontem para hoje. O quanto eu posso avançar hoje, né? É aquilo de avançar pouco a pouco, de ir crescendo pouco a pouco e se comparando com a gente mesmo, né? Ainda mais na era que nós estamos vivendo, que é da tecnologia. É fácil se comparar, é fácil pegar vários exemplos e começar a comparar a nossa vida com de outras pessoas. Ele também fala isso no livro, né? Que ele diz que antes era muito fácil se destacar. Então, Sim. Era um artista para aquela cidade, era o melhor. Havia poucos professores, havia poucos de tal profissão. Então, era fácil a pessoa se destacar, era fácil a pessoa ser boa em algo, ser boa naquilo, naquele ponto específico. Mas aí a coisa começou a crescer, 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 e hoje com a tecnologia a gente se compara ainda muito mais. Então, de repente, você já é bom naquilo que você faz, mas quando você olha, sempre tem alguém melhor. Sempre tem alguém melhor que você. Então, nunca, se a gente ficar nessa linha, a gente nunca vai estar satisfeito com a gente mesmo, com a nossa performance, né? Com os nossos resultados. É porque existe, como ele fala, né? Existe um padrão e a gente precisa de buscar um padrão, porque quando somos adolescentes, nós não temos a nossa própria identidade. Então, a gente precisa buscar um padrão, que isso acaba virando na comparação. E eu acho que o que acontece hoje é pela questão do desenvolvimento. As pessoas, eu acho que é pela falta de leitura, pela falta de buscar o conhecimento, elas não têm a identidade própria, porque quanto mais você se conhece, mais você forma a sua identidade. E quando você tem a sua identidade própria, a comparação, por mais que eu acredito que vai acontecer em várias fases da vida, você consegue meio que perceber, olha, não posso ir por esse caminho, não posso pelo caminho da comparação. Mas isso acontece quando você se conhece, tem a sua identidade e você consegue se enxergar quem você é, os seus valores. Eu acho que é legal isso do Jordan, que ele faz muito essa chamada, né? Do crescimento individual, de você sair de dentro para fora, né? Se você se colocar, e consequentemente você vai ajudar em torno, a sociedade, a sua casa, a sua família. Tipo, vai respingar nos demais. É aí que eu falo que ele é bem filosófico mesmo, porque ele vai apresentar a questão da não comparação, mas não como uma regra, digamos. Porque realmente, se você tirar a comparação totalmente, você perde referência, que nem ele menciona dos adolescentes. Nós precisamos de referências, né, para ser melhores. E até aí tá tudo bem.
Mas aí o caso, então, seria deixar de se comparar com os demais? Então, onde fica a minha referência? Ele sempre faz ele sempre levanta questões desse tipo. E essa eu entendo que são questões da vida, realmente. E aí eu fui entendendo que as coisas também, elas não são 8 ou 80. Não é aquele famoso ditado, aquele ditado que diz, né, não é preto no branco. Ela inclusive a gente está de preto e branco hoje, né? Acabei de perceber. Mas assim, ela não é tanto preto no branco, né? Você precisa de fazer esse jogo de cintura. Porque por um lado você fala assim, bom, eu já não me comparo com ninguém. Sou eu e eu mesmo. Não é Sou eu comigo mesmo. E aí você acaba perdendo uma referência. Sim. Mas, por outro lado, ficar comparando o tempo todo também é prejudicial. Então, essa jogada é importante. Né? O que eu vejo assim, ó, é importante você se distanciar e você se acercar por horas. Essa linha de jogada, ela é importante. Sim. Esse jogo de equilíbrio. Por horas eu me comparo, poxa, eu tô ali, tô mais ou menos dentro da referência, não tô tão longe assim, né? Claro. Mas por outro lado também eu não posso viver de comparação, a pessoa tem a vida dela, essa não sou eu, não é a minha realidade, eu tenho as minhas experiências. Porque e vamos nessa pegada. Em sociedade, né? Então não tem como também você ser um ET, um extraterrestre na Terra, né? Então eu acho que nós estamos em sociedade. Então essa comparação meio que precisa de ser saudável. Eu acho que nem é comparação, é inspiração. Ser saudável e fluir dentro da comunidade. Essa referência. Sim, é bem interessante isso, gente, porque eu acho que agora, para a gente já meio que finalizando aqui, muitas vezes nós procuramos respostas. Nós, como seres humanos, a gente busca respostas, nós buscamos referências, o como agir, o que fazer, o quando fazer, e a vida não vai dar uma resposta pronta. A resposta é que não tem resposta. Não tem. Você vai buscar a resposta, e buscando a resposta, você vai vivendo, você vai encontrando a resposta no caminho. E eu acredito que esse é o que o Jordan Peterson vem tentando nos mostrar de uma maneira subjetiva ali. Não é uma fórmula pronta. Até mesmo, ele fala também sobre as regras, né? Ele também, porque o livro chama 12 regras para a vida. E se você for levar ao pé da letra, a regra é procedimento, é padrão, é protocolo, é você fazer aquilo ali. É que nem quando a pessoa entra numa empresa, ó, aqui o protocolo é esse. Você chega, você prende o cabelo, você coloca a touca, exemplo. A modo de exemplo. Você tem que chegar a tal hora e etc. Isso é regra, procedimento, é padrão. E ele vem mostrar 12 regras para a vida. Mas quando você começa a olhar aqui, essas regras, ele menciona que nós, seres humanos, nós precisamos de regras. Para a gente organizar a nossa sociedade, a gente precisa de regras, a gente precisa dessa estrutura. Mas a gente não pode ficar submisso às regras, porque senão vai virar tirania. Olha que coisa doida que ele fala. Se a gente ficar submisso, obediente demais às regras, vira uma tirania. E aí? Então, o cuidado que se tem que ter. É preciso ordem, é preciso regras, é preciso organizar a vida, mas porque sem regras vira caos, né? Mas um caos excessivo vai virar uma tirania, não vai dar certo também. Vai tirar a nossa forma de pensar, de sermos seres pensantes. E precisamos disso. Você ia comentar? Não, é isso mesmo. Eu li aqui o último comentário, achei bem interessante, que ele fala que a Cristiane falou. Vamos dar uma olhada nos comentários, Priscila? Pra gente isso, justamente. Uhum. A Cristiane, ela falou assim, vou olhar aqui pelo computador, vai ficar mais fácil. Sim. Ela falou assim, ó, é importante ter modelos, assim como Paulo diz, para imitarmos ele, como ele é imitador de Cristo. Amém, amém, amém. É importante ter modelos. Sim. Bem interessante, é isso mesmo. Olhar aqui o outro comentário da Ellen que ela tinha feito ela falou que engraçado, acabei de ler 2 Tessalonicenses 3, que fala sobre exortar em amor quem está ocioso e deixar uma marca na pessoa para ela saber. Também fala sobre quem não quiser trabalhar, também não coma. Ou seja, não fala sobre ajudar em si a pessoa, mas exortar.
É interessante. Esse daqui é sobre os amigos, né? Aquela parte. Ela estava mencionando sobre os amigos, Muitas vezes a gente quer fazer tudo para o outro, né? E não é bem assim. A Bíblia ali está falando, quem não trabalha, não coma. Imagina. Parece cruel, mas não é, né? Claro que é ser guiado pelo Espírito Santo, né? O Senhor nos Sim, conduz, eu acho, em todas as coisas. é Às vezes verdade. a gente vai precisar de ter uma ação, né? Talvez uma ação aí. Que nem falou assim, aquele que não trabalha não coma. Mas existe várias passagens também que falam sobre ajudar o necessitado. Só que é como também o Jordan colocou aqui, né? Primeiramente, eu acho que é ser guiado pelo Espírito Santo. E como ele colocou, né? Você não pode, você precisa de ter muita cautela, você não pode ir e entregar as suas forças para aquele que não quer levantar. Você vai cair junto e vai ficar os dois ali no fundo do abismo juntos. Então, é ter Exato. essa cautela. É isso mesmo. É aquele jogo de cintura de novo, né? A gente se acerca e se distancia. E existe uma lei maior que a lei ser guiado pelo Espírito Santo. Essa lei, ela é muito boa, ela é muito válida, né? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, sobretudo, esses conhecimentos que nós vamos adquirindo, eles são importantes em nossa caminhada, eles nos ajudam, são ferramentas, né? Eu até vejo assim como uma ferramenta, uma cadeira para a gente se sentar, é uma ferramenta, não é algo espiritual. Uma cadeira não é algo espiritual, correto? Mas alguém criou uma cadeira, e a cadeira ela é um suporte que eu posso sentar para ler a Bíblia, né? Então, a cadeira em si, ela não leva uma conotação espiritual, ela não tem sentido espiritual, né? Mas ela está me dando um suporte para isso. Então, a gente poderia aplicar esse princípio com essas questões que são de autodesenvolvimento, de psicologia, de filosofia. Essas ferramentas, elas em si, elas não são espirituais propriamente falando, mas são ferramentas que nos podem ajudar a relacionar no mundo, a nos tornar vamos misturar os idiomas aqui, a nos tornar pessoas melhores, né? Mas não vai substituir de modo algum nosso relacionamento com Deus, a nossa busca pelo Espírito Santo, o ser guiado por Deus. O cuidado que sim, a gente quer enfatizar aqui, que eu acho que é bem importante nessa primeira live, é não tomar isso daqui como uma lei, né? Como uma lei ou uma filosofia de vida. Não é a ideia que a gente quer passar. Isso não é parte dos nossos valores. Os nossos valores a gente vai buscar o conhecimento, nós vamos e tentar entender ali, mas, sobretudo, vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Total. Vamos ver o que Deus tem para falar para nós. O Jordan Peterson está falando algo, né? Priscila está falando algo, Ruth está falando algo, os comentários falam algo, comunica, mas, sobretudo, que a gente seja guiado pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo tem para falar para nós como ele nos quer direcionar nesses pontos, nesses momentos específicos das nossas vidas. Sim. Esse é o valor que nós temos, né, enquanto esse clube da leitura também, enquanto esse crescimento que a gente está buscando adquirir esse ano. A Ru vai finalizar, né, ela vai despedir, vai fazer a finalização da live, mas lembrando que nosso objetivo é ler 12 livros esse ano. Estamos nessa meta, estamos nessa luta, gente, é muito desafio, né? Estamos com 12 regras no intuito de 12 livros. Gente, é um desafio, assim, tremendo, né? Mas com a ajuda de Deus a gente chega lá, né? Em dezembro. E a gente até comenta que o primeiro livro que a gente foi colocar na lista foi esse, o do Jordan Peterson. Acho que tem muito mais para a gente comentar. Eu acho que ainda vai ter muito mais para a gente comentar sobre esse livro. Porque assim, a gente não tinha tanta noção, exatamente, para ser sincero com vocês, do que se tratava o livro, da profundidade do livro. Talvez se a gente soubesse, a gente teria postergado para o próximo ano. Porque sim. Mas a gente começou com o livro dele. A gente vai começar com um livro super denso, super cheio de informações, um livro gordinho, assim, e ok, aconteceu dessa maneira, por algo as coisas acontecem, eu não entendo. E é aquela frase clichê, né? Aquela frase clichê que diz, não se conhece o livro pela capa. Definitivamente. Esse não é um livro. Olha,
a gente levanta desafios aqui, ó, se vocês quiserem. Se quiser, tá? Não é nada impositivo, não. Mas, ó, ler esse livro aqui é um desafio. Ler ele em um mês, meu Deus do céu. É pra rir, é pra chorar. É muita experiência para contar. A gente entrou em contato, né, uma com a outra. Por isso que a gente indica, assim, busquem ali a comunidade, busquem o Clube do Livro, a Lumira, busca ali tirar também com a gente dúvidas. Vocês podem enviar ali para a gente. Olha, estou começando agora o livro. Inclusive, gente, eu vou deixar, já coloquei lá o link para vocês no Instagram da Lumira, para vocês conseguirem comprar pela Amazon, se vocês quiserem. Também tem o audiobook, dá para vocês acompanharem pelo YouTube o áudio dele. E se você começou a primeira regra, poxa, tá difícil, ele tá fazendo parênteses do parente, o que que tá querendo dizer isso aqui? Vocês podem compartilhar com a gente, pode enviar tanto no direct, pode enviar ali nos comentários, que nós vamos sanar também essas dúvidas e a gente acaba se ajudando. Por isso que é um clube, né? É essa ajuda mútua para a gente aprender e crescer junto. Então, a ideia aqui é que a gente consiga crescer, se desenvolver, não só uma meta, vou ler 12 livros, mas o que nós queremos é crescer, é se desenvolver como pessoa, em comunidade, se ajudar. Porque nós sabemos que não é fácil pegar um livro para ler, e nós somos mães, nós temos família, nós temos uma casa, nós temos tudo, nós temos nossos afazeres, nós sabemos que não é fácil pegar um livro para ler, e um livro denso, e às vezes as atividades da casa nos chamando. Então, assim, não é fácil conciliar. Então, nós estamos aqui também para amparar vocês nisso, né? Se vocês precisarem de ajuda, que nem a Priscila tem a dica do Pomodoro, que é muito boa, muito válida. Eu acho que isso daí é sensacional para começar a ler. É colocar um tempo, seja 10 minutos, seja 5 minutos, numa pausa. No domingo, eu estava comentando com a Priscila, eu levei o livro para o shopping. Eu fui, né? Minha sogra veio aqui em casa. Eu não tenho o que fazer, eu tive que levar o livro para o shopping. Numa pausa, dentro do carro, eu tive que ir lendo, voltar lendo. Por quê? Agora eu tenho um outro compromisso, que é ler esse livro dentro do livro. Então, nós estamos aqui também para isso, para dar essas dicas de como facilitar a leitura para vocês. E até mesmo tirar algumas dúvidas aqui. Se vocês não estiverem conseguindo entender, compreender, pode chamar, né? Pode chamar a Priscila, pode me chamar, chama ele dentro do Lumira, nós vamos responder vocês. E eu peço também para aumentar essa comunidade, que o nosso intuito é esse, atingir o máximo de pessoas possíveis, pessoas que vão começar a ser críticas, né? Pessoas com identidade própria. A gente quer alcançar as pessoas, quer alcançar essa transformação, então eu peço que vocês compartilhem. Agora o canal está crescendo, né? Está começando agora. Segue a gente ali no YouTube, segue a gente, nós estamos com o Telegram, nós estamos também com o canal do WhatsApp, tem todos os links ali na bio. Então segue a gente, dá esse apoio, comenta, compartilha nos seus stories, para conseguir engajar também e alcançar o máximo de pessoas. Sim. A Lelê escreveu aqui, parabéns meninas, muito bom. Obrigada, Lelê. A Cris colocou que Deus continue as abençoando. Amém, que assim seja, glórias a Deus. A Sol colocou, começando com tudo, olha que bênção. Que bênção. E a Cris coloca novamente, vocês estão de parabéns, o principal, o Espírito Santo direcionando. É verdade, isso é o principal mesmo. Ser guiados pelo Espírito Santo. Amém. Que bênção. Tem mais algum recadinho para dar, Ru? Não se esqueçam de inscrever no nosso canal, gente, lá do YouTube. Deixa o like, compartilha, né? Isso é muito importante. Gente, entre para nossa comunidade e vamos se ajudar também. Sim. Obrigada por estarem aqui com a gente. Muito obrigada por dispor esse tempo de vocês, por estar aqui com a gente. A gente espera ter contribuído na sua caminhada e a melhorar no seu dia. E os próximos dias a gente vai estar se comunicando aí com a ajuda de Deus. Um abraço no coração, beijo, fiquem todos com Deus e tenham um dia super abençoado. A Ellen escreveu assim, ó, muito bom. Obrigada, Ellen. Fiquem todos com Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau. Deus.